governo Bolsonaro deixou R$ 25 mil para lidar com eventuais desastres naturais que pudessem acontecer a partir de 2023. Você errou, você falou 25 mil, era 25 milhões, era 25 bilhões. Não, é R$ 25 mil mesmo. R$ 25 mil para lidar com desastres naturais ao longo de 2023 foi a previsão orçamentária do governo Bolsonaro, né? Aí começam a chegar as chuvas, não exatamente as de março, mas da segunda quinzena de fevereiro, destruindo não só o carnaval, mas a vida de muita gente no litoral norte de São Paulo, né? Essas são as imagens aí que a gente está vendo, compiladas pelo UOL. São Sebastião, por exemplo, você não vê uma rua com cor de asfalto. Olha lá, é só lama e água. É só lama e água, né? Então, um desastre de grandes proporções. A gente não cansa de mencionar o exemplo impressionante da Rio Santos, uma estrada que pode ter sido praticamente perdida com esse desastre, né? O próprio governador de São Paulo disse que vários pontos terão que ser reconstruídos, porque o deslizamento pode ter levado o asfalto junto. Então, imagine a proporção dessa catástrofe. Tem como lidar com isso com R$ 25 mil? Claro que não. Agora, eu estou inventando esse número? É uma dúvida que tem que estar na tua cabeça. Claro que é. Então, vamos ver de onde é que a gente tira essa informação. Tá em todo lugar, tá? Vou colocar a CNN Brasil aqui. Pouco dos recursos, porque recuperar essa região de uma tragédia dessas, infelizmente, não vai sair barato. Larissa, você trouxe mais cedo, você relembrou esse dado, que o governo Jair Bolsonaro, quando fez aquele grande corte de despesa, que depauperou o orçamento, cortou esse dado, cortou esse número de prevenção de enchente. Foi um corte brutal, sobrou, se não me engano, acho que R$ 25 mil. Você tinha levantado esse número. E aí veio a PEC do estouro, recompôs esse orçamento. Ao final das contas, temos ou não temos dinheiro no orçamento para o que vai ser necessário para ajudar essas pessoas? E aí digo o orçamento federal e estadual também. Eu consigo te dizer um pouco sobre o orçamento federal, Raquel, e temos um pouco de dinheiro. Claro que, até onde eu sei, não é minha área de conhecimento, vamos ter que esperar alguns relatórios, até essa informação que a gente tem, que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está esperando chegar os relatórios por parte das prefeituras para saber mais ou menos quanto será preciso, quantos bilhões, eu acredito que a gente pode falar em bilhão, serão necessários. O que a gente tem de números até agora? Que o governo Bolsonaro, e esses dados estavam naquele levantamento feito pela transição, ou seja, quando se reuniu primeiramente assim que saiu o resultado de que Lula era o presidente, teve o governo de transição, que Lula mandou alguns representantes, que depois alguns viraram até ministros, para pegar dados do antigo governo e ver como que estava a situação do país. Naquele primeiro relatório, há um dado dizendo que o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, ela previa para 2023 apenas 5% do que previa em 2022 para esse tipo de situação. O que, de qualquer maneira, independente de quanto seria esse valor, mas se você pega 100% no ano e depois só 5%, já é algo, né, de se preocupar. E que, no fim das contas, seria R$ 25 mil para intervenções em áreas de risco e desastres e ações de caráter mitigador. Ou seja, esse valor era específico para tentar evitar isso. Pois é, cara. Agora, vamos voltar no tempo. 2022, o presidente da República vai lá e diz que tá ok reduzir em 95% o que o país tem para prevenir desastre, que já era ridículo, né? Que já era ridículo. Volta 10 anos no tempo, 2012. O que o Brasil estava fazendo nessa área? TV Vanguarda, 2012. Mudar um pouquinho de assunto, porque um Plano Nacional de Gestão de Risco e Respostas a Desastres Naturais está sendo lançado hoje em Cachoeira Paulista. Quem acompanhou esse anúncio foi o repórter André Luiz Rosa.
Essa aqui é a chamada sala de situação que está sendo inaugurada hoje. Nesse local chegam os sinais de monitoramento de todo o país. Aqui recebem os dados de temperatura, os dados da velocidade dos ventos, das possíveis quedas de encostas, se porventura estiver chovendo muito forte. Então, se algum problema é detectado, chega aqui primeiro e daqui é disparado um alerta para a Defesa Civil Nacional que repassa aos municípios. Essa sala de situações aqui, ela monitora atualmente 169 cidades de todo o Brasil. Dentro dessas cidades, nós temos 3 aqui da região: Ubatuba, Campos do Jordão e Caraguatatuba. A partir do ano que vem, esse número deve ser ampliado para 300 cidades do Brasil e mais 5 cidades aqui da região: São José dos Campos, Guaratinguetá, Cunha, Ilhabela e São Luís do Paraitinga. O lançamento desse Plano Nacional de Emergência é feito aqui em Cachoeira Paulista e também em Brasília com a presidente Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. Bom, graças ao lançamento desse plano, a gente tem a central de monitoramento que avisou o governo de São Paulo que é acusado de não ter agido a tempo ou como deveria. De qualquer forma, a gente já viu aí as autoridades unidas, todas no mesmo palanque, pessoal falando em união, gente de partido diferente unido, e é o mínimo, né? É o mínimo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais esses dias, para a gente poder ter condições de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. Eu acho que uma boa reza, com muita fé, sempre ajuda a gente a conquistar aquilo que a gente quer. A segunda coisa é que eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador de São Paulo, ao nosso prefeito, ao general Montenegro, comandante da 2ª Região Militar, e o comandante interino do Comando Militar do Sudeste, pelo trabalho dele e dos seus comandados aqui na região, ao brigadeiro Damasceno, que é o comandante da... Aí já deu, né? Já deu para entender ali qual é o clima no palanque. Se a gente deixar o Lu agradecer todo mundo que ele quer agradecer ali, danou-se. A gente fica aqui até o próximo desastre natural, que é o que dizem, não deve demorar tanto, doutora Ana. Pois essa é a questão, né? Começando do final aí, diante da situação que tem, o Lula está fazendo aquilo que precisa fazer, aquilo que um presidente, né, minimamente presente aí no seu país deve fazer: visitar os lugares, chamar atenção para o problema, conclamar os seus pares ali, né, as pessoas que também cuidam da administração pública, para superar aí questões eleitorais e tentar fazer alguma coisa, usar simbolicamente, né, desse ato também para tentar superar esse clima de travamento, né, em que, por exemplo, um estado ou um município não vai fazer alguma coisa, porque eu sou contra o governo, porque eu sou a favor do Bolsonaro, porque eu sou isso, enfim, tentar dissolver um pouco esse travamento. Então, está fazendo o que tem que fazer mesmo. A questão é R$25 mil para cuidar de desastres naturais, que, de novo, todo mundo sabe que acontece todo ano. Onde é que foi parar o dinheiro que deveria ser destinado à prevenção de desastres naturais?
Foi parar, muito provavelmente, em campanha política, foi parar né, naquilo que interessava. Então, que todo mundo saiba, né, que o que está acontecendo, eu acho muito perigoso, sim, né, quando a gente entra nessa de, é a força da natureza contra o ser humano, sabe, uma coisa como, aconteceu. Sabe, como se viesse, assim, do nada, dos céus, né? Sim, é a força da natureza. Sim, o ser humano, através das mudanças climáticas, está piorando a sua vida na Terra, tá conseguindo acabar com tudo. E sim, a gente não como sociedade, né, não aceitar a existência das mudanças climáticas e não agir para frear esse processo, também é parte dessa responsabilidade. Agora, não dá para a gente colocar nesse âmbito do, pois aconteceu, entende? É uma tragédia inesperada, é um fato da vida. Essas coisas, elas têm mecanismos e métodos de prevenção, que, de novo, não estão sendo feitos porque não dá visibilidade, não dá dinheiro, não dá voto. Então, tem que começar a pôr as coisas nos seus devidos lugares. Outra coisa que é perigosíssima é dizer também, mas as pessoas estão morando em situação de irregularidade, então não tem como o governo cuidar dessas pessoas. Para ouvir bem essa afirmação. Se o governo não cuida das pessoas e não dá para elas uma alternativa de moradia, isso vai acontecer. E agora, as pessoas estão morando numa situação de irregularidade, então tudo bem morrer, né? Não faz o menor sentido. Continua sendo responsabilidade dos governantes trabalhar com políticas de prevenção, políticas de aviso né, eficientes, políticas de contenção, né, de desastres naturais, e obviamente que tudo isso passa por ter recursos alocados em orçamento, né?